Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão de geografia do primeiro bimestre. Mapas e gráficos. Os mapas e os gráficos são dois instrumentos utilizados em várias profissões, pois são importantes elementos de orientação e localização. Os mapas, eles podem ser divididos em mapas físicos, que são os que representam os fatores naturais, os mapas políticos, que representam as fronteiras dos países e dos estados, e os mapas históricos, que são aqueles que representam acontecimentos do passado, certo? Temos a planta, planisfera e globo geográfico. As plantas, elas são produzidas em grande escala. O planisfério, quando se deseja representar algo com grande extensão de terra. E o globo geográfico representa a forma da superfície terrestre, certo? Os gráficos são recursos visuais utilizados para leitura de informações sobre aspectos e processos naturais. Aí temos os gráficos de coluna, o gráfico de circular ou de setores e o gráfico de linhas, certo? Brasil no planisfério. O Brasil é o único é um país que integra a América do Sul. Os extremos do território brasileiro está localizado em sua totalidade a oeste do meridiano Greenwich. Mas se a gente for ler aqui, a gente vai ver que ele é cortado por linhas do Equador e por aí vai. Orientação e localização. Para o homem se localizar ao longo do tempo, ele inventou alguns instrumentos, né? Um dos instrumentos que ele inventou foi a rosa dos ventos, que é essa aqui, ó, que parece uma estrela, mas que tem os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esse é um dos instrumentos usados para localização e orientação usada pelo homem. Temos também a bússola, que também foi inventada para ajudar nessa orientação aí. A bússola, ela é um instrumento que funciona através de uma atração de seu ímã para consumo magnético do planeta. Dentro dela, ela tem os pontos cardeais, tá vendo? Que é a rosa dos ventos. Tem a rosa dos ventos que tem os pontos cardeais. E esse aqui que é o GPS, que a gente já conhece, que é o instrumento mais moderno. Por quê? Porque ele nos dá informações via satélites, certo? Nosso país. Nosso país, o nome que a gente fala que é o nosso país é o Brasil. Mas o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil, certo? A nossa nacionalidade é brasileira. A capital do Brasil é Brasília. O nosso clima é equatorial, tropical de altitude e outros, mas o que predomina é o tropical. Nosso presidente é o Jair Messias Bolsonaro. Existem algumas datas importantes oficiais do nosso país. O idioma é o português e por aí vai, certo? Divisão regional. O Brasil, ao longo do tempo, ele passou por várias divisões regionais, que tem como critério a análise da estruturação da população, a forma de ocupação do solo e a estrutura hierárquica da população, entre outras coisas. Então, tiveram várias divisões regionais até chegar a essa que a gente tem até hoje, de 1990, certo? As regiões brasileiras. O nosso país, como houve essas divisões regionais que a gente viu aí mais na frente, ele foi dividido em algumas regiões. Então, as regiões do país são centro-oeste, nordeste, norte, sul e sudeste. E cada uma dessas regiões que tem no nosso país, elas têm as suas características, têm os costumes, o seu modo de viver. Tem os estados que são separados, como você pode ver aqui no mapa, ó. Tem as regiões e tem os seus estados. Então, a gente tem que estudar bem isso aí, estudar bem o mapa. Coloquem aí, estudar o mapa.
para a gente saber as divisões dos estados, quais são os estados das regiões centro-oeste, quais são os estados da região nordeste, certo? As suas características, os seus costumes, tá bom? Então, essa é a nossa revisão do primeiro bimestre de Geografia. Estudem, qualquer dúvida, olhem de novo na apostila, que quando a gente voltar, a gente vai corrigir a nossa revisão e vamos tirar as dúvidas, tá? Beijos, tchau, tchau.